Tarso, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, como eu já tinha sido brifado por vocês, eu vou indicar dois. Os meus colegas advogados, esse livro aqui, Estratégia Judicial, Jacques Verger, um advogado francês que defendia qualquer pessoa que ele achava que poderia estar sendo injustiçada. Uma grande figura da advocacia francesa que deu exemplos importantes de humanismo nas relações da cidadania com o direito. O segundo livro é um livro do James Baldwin, Diz-me há quanto tempo partiu o comboio. Eu sempre fui um fã, né, do James Baldwin, um fã desde o primeiro livro que eu li dele, na década de 60 ainda, Numa Terra Estranha. Nesse livro aqui está as raízes da sociedade americana sendo apresentadas. É um dos primeiros livros do Baldwin. Uhum. Um dos primeiros livros dele. E a série, eu não tenho dúvida, na MUBI, a série sobre o Mussolini. Putz, Mussolini, eu ontem assisti o último episódio, é o genial. filho do século. Todo mundo tem que ver esse filme. E ver como todos os fascistas são exceção, sem exceção, são bandidos e malvados, em primeiro lugar, antes de serem políticos. Daí o Filho do Século, um livro, uma trilogia espetacular, que... Descobri que é uma tetralogia. Antônio... eu não sei, eu só tenho os três primeiros. Antônio Scurati. Eu tenho três, eu descobri que vai sair um quarto livro agora nos próximos meses. Uma tetralogia. Uma tetralogia. Vamos lá. Eu estarei comprando porque acho um livro espetacular. Antônio Scurati, um grande escritor, romancista e politólogo, né, italiano. Antes de terminar o programa, a gente sempre faz aqui a tradicional momento das dicas culturais, dicas dos nossos convidados aos nossos espectadores. E eu quero começar essa parte do programa perguntando qual dica de leitura você gostaria de sugerir a quem está nos assistindo. Vitor, devido ao tema da nossa conversa, eu estou lendo dois livros aqui que eu queria deixar a dica. Um que é da Karen Howe, que não foi traduzido ainda, que se chama Empire of AI, que significa, né, o Império da Inteligência Artificial, que é uma investigação sobre os negócios da OpenAI, do Sam Altman, né? O Sam Altman é o CEO da OpenAI. Extremamente crítico a essas plataformas. Eu acho que todo mundo precisa ler para entender o que de fato está por trás dessas IAs generativas, né? E o outro livro que eu estou lendo, esse não tem em português, vai ser traduzido ainda, né? E o outro que eu estou lendo em português que eu vou recomendar é o Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, que é um livro que traz uma leitura dessa elite financeira do Brasil, para a gente entender melhor por dentro deles. E o Michel é um antropólogo também, eu achei ele fantástico, ele tem uma forma de escrever muito leve e é fácil de entender. Então, eu recomendo esses dois livros. Perfeito. O livro do Michel é de qual editora, perdão? É da editora Todavia. Perfeito. Está aí recomendado aí os dois livros. A segunda recomendação é audiovisual. Qual filme ou série você gostaria de indicar aos nossos espectadores? O filme que eu quero recomendar também tem a ver com esse tema, que é On Fallen, que não tem ainda um título em português, me surpreende porque é de uma diretora portuguesa, da Laura Carreira. Esse filme, eu acredito que todo mundo tem que assistir, porque quando a gente está na Amazon ali fazendo nossas compras, a gente não tem noção do que acontece por trás dessa infraestrutura toda, né? E aqui mostra uma imigrante portuguesa que mora na Escócia para trabalhar nesse depósito, né, nesse armazém de uma empresa. Eles não citam qual, mas faz alusão à Amazon, e como que isso é desumanizador
né? Como que os trabalhadores ficam cada vez mais alienados ali dentro e não têm uma vida e um tato humano. Então, esse filme trata essa questão da depressão, do suicídio, que é causado principalmente pelas condições de trabalho que essas empresas oferecem aos seus trabalhadores. Então, é um filme que eu recomendo muito às pessoas para terem uma noção dessa realidade que a gente vive hoje. Dudu, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bem, Breno, como eu já disse uma oportunidade anterior, eu nunca vi uma série. E filme, Você nunca viu uma série? Nunca vi uma série. Eu fiquei tentado a ver o 100 Anos de Solidão, que, contra a vontade de Gabriel Garcia Marques, fizeram uma série. Bom, eu nunca vi uma série. Não, é um ato militante já. Entendi. Bom, filme... é quase um veganismo. Não, porque eu adoro uma picanha, sem cerveja. Mas as séries estão nesse esquema cultural terrível que eu não acompanho. Filme, eu não tenho tido tempo, porque eu estou tão trabalhando tanto em leituras, etc., que eu não tenho... Mas eu adoro cinema. Eu, lamentavelmente, não posso sugerir nada, não me vem nada. Livros é sempre um parto, assim, quando o Breno pergunta essa coisa dos livros, dá vontade de ficar aqui, a gente fazer um programa inteiro sobre livros. Vamos ficar falando sobre livros. Aí uma sugestão, para a nossa próxima entrevista vai ser sobre livros. Livros, eu topo isso aí, a gente ficar falando sobre tudo. Porque aí eu quero espetar todas as tuas preferências aí, que, na grande maioria estão equivocadas, vamos chamar assim. Não, mas livro seria uma coisa genial, porque os livros, esse mundo dos livros maravilhosos, e que tira a gente da solidão. E eu estou sugerindo 2 livros, um que é de um marxista equatoriano, que a editora da universidade está publicando aqui em Santa Catarina, a Idufsky, que é o livro Virada de Século, do marxista Bolívar Echeverría. Esse sujeito, que dava um curso, que tem uma obra sobre o discurso crítico de Marx, um grande marxista, ele foi também um certo assessor, Breno, de Rudi Dutschke, na Alemanha, no 68. E esse livro, que a editora da UFSC está lançando agora aqui, Virada de Século, é um livro que vale a pena a leitura. Recomendo a todos vocês. Echeverría, Virada de Século. Esse é um marxista equatoriano radicado no México, que tem seu primeiro livro publicado em português. Ele tem um capítulo aí especialmente útil, que é O que é ser esquerda hoje, que é o último capítulo desse livro, e eu recomendo da editora da UFSC. E o segundo livro é um livro que nós lançamos no IELA, junto com a editora Insular, do grande herege, dessa figura controversa, maravilhosa, que é André Gunder Frank, que é o livro Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, ensaios históricos sobre o Chile e o Peru. Esse livro é um livro que é fruto do ambiente intelectual da UNB, de 1962, 63, 64, que Darcy Ribeiro organizou lá na capital federal e levou Gunder Frank para lá. Nesse livro está um ensaio muito importante, que é o mito do feudalismo na agricultura brasileira, que funda a crítica da teoria marxista da dependência à interpretação do Partido Comunista, que então era hegemônico na interpretação marxista dos problemas brasileiros. E o livro de André Gunder Frank, finalmente, depois de 40 anos publicado em português, ele abriu uma nova perspectiva teórica que merece ser revisada por todos aqueles que estão ávidos por uma interpretação crítica do desenvolvimento capitalista brasileiro. Sara, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço às nossas convidadas e convidados antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá bom. Breno, o último livro que eu li é sobre a história do Kung Fu em Minas Gerais. Então, eu não vou recomendar... História do Kung Fu? Em Minas Gerais.
Só que esse livro não existe para comprar, então eu não vou recomendar. Isso é só para quem faz e está dentro da família do Kung Fu. Que eu adorei o livro. Achei incrível porque fala dessa interseccionalidade entre as culturas. A gente está sempre muito exposto à cultura americana e eu achei bonito essa nova maneira de ver e achei bonito a simplicidade também de que essa pequena história seja guardada num livro e que talvez poucas pessoas vão ler, mas para quem vai ler vai fazer sentido. Mas, bom, como esse livro não existe, eu vou pegar um livro que eu amei na minha vida. Ele mudou muita coisa para mim. Homenagem à Catalunha, do George Orwell. Por que eu estou recomendando ele? Porque eu acho que eu vivi esse livro de alguma forma. Esse livro é a experiência do George Orwell como brigadista na Guerra Civil Espanhola, e ele fala da primeira experiência anarquista do mundo, que foi o ano do governo anarquista em Barcelona. Então, eu acho que é um livro que fala sobre idealismo, os problemas do idealismo, como fala também das vitórias do idealismo. Ele é um livro completo sobre a utopia. Eu acho que é um livro, é o guia pragmático da utopia, a experiência pragmática dele da utopia. E dentro do grupo do Assange, eu acho que eu fiz um pouco, claro, guardadas totais dimensões, eu fiz essa experiência pragmática da utopia, onde você tem os canalhas, você tem na hora que você vai atirar, a metralhadora não funciona, você tem os partidos de esquerda se fragmentando em 40 diferentes partidos. Olha, tem que ter um índice para a quantidade de partido que ele cita aqui na Guerra Civil Espanhola, a briga dos estalinistas com os comunistas, com os leninistas. Eu acho que é isso, eu acho que é um relato prático de uma vivência de utopia. É um livro muito bonito, muito bem escrito, muito honesto, e ainda assim, contudo, eu acho que vale a pena a utopia. Entendi. Filme, série ou quaisquer outras indicações que você queira fazer? Filme, eu só vejo lixo na televisão, não tenho nem coragem de falar o que eu assisto, não vou indicar nada para ninguém. Não, só vejo lixo do lixo do lixo. Então, assim, eu tenho até vergonha, eu vou sujar meu nome aqui. Então, eu resolvi pegar uma coisa infantil que eu achei que eu vou levar para os meus. Somos dois que gostamos de ver lixo. Nossa, eu ganho. Eu não quero falar o nome aqui do último lixo que eu segui 26 temporadas. Então, eu achei bonitinho isso aqui que eu comprei para levar para meus sobrinhos, que era quando a nossa infância ainda era inocente, ainda tinha sonho, tinha uma relação cultural com o que a gente vive, visita ao sítio, a fantasia, a cultura brasileira. Eu tenho memórias muito bonitas disso, então para vocês que tiverem criança, vamos recuperar essa infância mais inocente, deixar essas crianças serem crianças e serem brasileiras também, né? Não ficar as coisas. E outro, eu quero recomendar o meu programa. Licença, Breno, para fazer aqui. À vontade, a casa é sua. Laila, você tem o vídeo, que o vídeo ficou super chique. Claro que não fui eu que fiz. Se a Laila puder pôr o vídeo fala mais que 1000 palavras, Breno. Eu vou começar um programa com a minha amiga Iliana Chang, e a gente vai falar sobre o anti-imperialismo de forma radical, sem compromisso. Eu vou explicar, né? Eu e a Eliana, a gente vai fazer ela já existe, o Empire Watch já existe, o Observatório do Império. Nós vamos trazer, primeiro que nós não vamos dar notícias tanto... o mundo para a gente é igual como no Opera Mundi. O mundo é o mundo inteiro, é a África, é a Ásia. Então, nós vamos trazer temas como, por exemplo, o Sudão, o Saara, o Brasil, mas sempre com a conexão anti-imperialista. Então, assim, nós somos declaradamente anti-imperialistas e trazendo a visão de dentro, né, de duas pessoas que moraram muitos anos no Império, porque eu, inclusive, trabalhei para o Império, eu, inclusive, fui exonerada por envergonhar o Império. Então, a gente quer contar as histórias desse mundo maior, desse mundo multipolar que está emergendo, com os nossos convidados. Você, Breno, será um deles. Opa, obrigado. E é isso. Então, eu espero vocês. Eu imagino que o YouTube faz aquela autodublagem, né, para as pessoas que não falam inglês. Nós estamos trabalhando nisso.
E, doutor Henrique Vieira, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? O livro que eu escolho é Crítica da Razão Negra, do Attili Mbembe. Não sei se estou pronunciando, já ouvi diversas pronúncias diferentes, Mbembe, mas a partir de um ponto de vista muito profundo, antirracista, faz todo o detalhamento dessa política da morte, em que a morte não é um evento aleatório, a morte é a intencionalidade, e a gestão da morte é a intencionalidade, e isso tem um recorte profundamente racista e de classe, né? Então, acho que é um livro que eu sugiro. E no filme eu vou para o lúdico, a gente precisa do lúdico, a gente precisa do encantamento, a gente precisa da imaginação, a gente precisa da contação de histórias, a gente precisa da poesia, do samba, do rock, da fotografia, do teatro. A arte é uma das saídas, tá? Na minha opinião, para enfrentar a extrema-direita. Tem uma profecia contida na arte, na cultura. O filme é Big Fish. Ele não é muito conhecido, não, mas ele é um filme que é da relação de um pai e de um filho, Breno, e que o pai é um grande contador de histórias. Tudo na vida dele vira um espetáculo, no sentido não do holofote, mas grandes atores, né? Oi? Grandes atores, Albert Finney, Jessica Lange. É lindo, é um filme delicadíssimo e que fala sobre o poder da contação de história e da imaginação. E eu preciso tanto disso, ainda mais no lugar que eu atuo, no Congresso Nacional, não perder o lúdico, né? Mas acho que não só eu, acho que todos nós precisamos com o pé no chão, sem escapismo, sem alienação, mas a vida pede vinho, a vida pede lúdico, a vida pede o orgasmo da alma, a vida pede a imaginação livre, e acho que esse filme, de forma muito delicada e com grandes artistas, aponta para isso.